Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos de investir tempo, de investir, Pai, nossos recursos, investirmos nossas energias para juntos refletirmos, estudarmos e nos tornarmos pessoas melhores a partir dos conhecimentos que temos adquirido. Por isso nós pedimos, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos inteligência para conseguirmos fazer isso. Pedimos porque cremos nesta possibilidade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. 4 pilares do sermão. Eu gostaria de tentar fazer um resumo de todo o nosso curso, apresentando aqui 4 pilares. E cada pilar nós vamos apresentar uma palavra com a letra C. Então você pode escrever aí os 4 Cs do sermão. Isso é para poder facilitar na mente, para você conseguir guardar na sua mente. Então os 4 Cs do sermão. Lembrando sempre, nós temos a tarefa de ir da pesquisa até o púlpito, do púlpito até o ouvinte, e depois fazer de tudo para que o ouvinte consiga chegar àquilo que foi o ensinamento que nós nos propomos a fazer. Então gostaria que você guardasse isso daí, né? Da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte, do ouvinte à missão. Vamos colocar assim. Quais seriam os 4 Cs? Queria que você escrevesse assim. Primeiro C, você escrevesse a palavra causa. Causa. Anote aí, causa. Ah lá a gatinha do William lá. Oi, gatinha! Coisa boa. Um segundo C é conteúdo. Marca aí. Conteúdo. Um terceiro C. Comunicação. Quarto C, compromisso. Será que a gente consegue guardar isso na mente? Causa, conteúdo, comunicação, compromisso. Aqui nós temos pastores, temos pastoras, temos pregadores, temos pregadoras que já têm aí a experiência de assumir o púlpito, de assumir um espaço de fala, seja no culto ou quem sabe numa escola dominical, quem sabe num espaço de reunião. Agora nós temos também pessoas que quem sabe não tenha tanta experiência e por não ter tanta experiência está num processo de construção, está num processo de se fazer, se construir como um orador, uma oradora, como um pregador, uma pregadora, como uma pessoa que efetivamente vai trabalhar publicamente ideias, ou seja, comunicar algumas ideias. Então vamos lá. Primeiro C é causa. Do que é que nós estamos falando? Você quer colocar alguns sinônimos aí? Para compreender o que nós estamos falando como causa? Você pode colocar aí motivo, razão, propósito. Vamos colocar 3.
motivo, razão, propósito, ou seja, o porquê dessa fala. Se eu não tenho clareza do porquê eu vou me posicionar na frente de algumas pessoas para trazer uma mensagem, eu não tenho nem como começar a preparar. Eu preciso de saber qual a causa dessa reunião. É um culto de louvor e adoração. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para um culto de louvor e adoração com um propósito em mente ao pregar. É um aniversário, é um sermão para o casamento, é um sermão de aniversário da igreja, é um sermão evangelístico. Quer dizer, você precisa de perguntar o que é que você quer alcançar com essa palavra. Te chamaram para falar onde? Ou você tem responsabilidade de falar onde? Qual é a causa dessa fala? Você precisa de ter clareza disso. Qual público que é esse daí? Você está indo falar o quê? Num culto evangelístico para jovens? Num culto evangelístico, num chá de mulheres, quem sabe mulheres mais velhas? Você está indo dar uma palavra numa escola dominical, num espaço marcado por ensino? Então pense, qual é a causa da sua fala? Guarde isso, anote isso aí. Eu quero apresentar um esquema para a gente conversar. Segundo, conteúdo. Quando eu já tenho clareza do que eu quero alcançar, não, eu fui chamado pelo pastor Jonas Souza Neto, eu vou lá no culto de aniversário da igreja, tantos anos plantando o evangelho, ganhando vidas, tudo isso. Ele me chamou para ir no segundo domingo do mês de aniversário, o dia que eles vão fazer. Eu vou começando a captar. E aí eu tenho amizade e começo a conversar com ele. Pastor, fala um pouquinho sobre a igreja. E aí vai lá e fala. Aí o outro, ele vem e fala, aqui nossa comunidade nasceu assim, nossa comunidade tem um trabalho assado. E eu vou captando ideias. Pode ser que o aniversário já tenha um tema. Pode ser que o aniversário da igreja, o mês de aniversário já tenha um tema. E aí eu sou convidado para entrar e ajudar a refletir sobre um tema. Então pense que tudo isso faz com que eu saiba qual o propósito daquele sermão, o que eu quero alcançar naquele sermão, quem são as pessoas para quem eu estou elaborando este sermão. E aí então eu vou para o conteúdo. Aí eu vou lá na palavra de Deus. Primeira coisa, se é sermão, lembram lá daqueles três espaços, né? Três bases, três pilares teológicos do sermão? Se é sermão, tem que ter teologia. Então não dá para fazer sermão sobre uma aula de história sobre Dom Pedro I e suas travessuras. Não dá para fazer um sermão assim, isso não é sermão. Isso pode ser história, pode ser conto, pode ser o que for. Sermão é uma mensagem para o contexto do culto, onde a partir da mensagem bíblica, teológica, pastoral, dá então a teologia bíblica, teologia pastoral e teologia histórico-sistemática, eu construir. Então eu já sei o que eu vou elaborar. Fui chamado pelo pastor para falar sobre o desafio missionário de uma igreja que completa 18 anos, a maioridade da igreja missionária. Vamos imaginar que a igreja criou esse ambiente.
Então eu já tenho clareza, meu sermão, eu posso trabalhar um sermão temático sobre missões, posso pegar um texto bíblico e nele eu começo ali a pesquisar para fazer um sermão expositivo de uma mensagem bíblica, de uma perícope, né? Aqui estamos entre teólogos, né? De uma perícope que me ajude a entender qual é o papel missionário da igreja. Pode ser que eu queira fazer um sermão biográfico, pego lá um personagem bíblico, ou posso até pegar um outro personagem da história, porque existem sermões biográficos que são baseados na vida de algumas pessoas, né? Na vida de pessoas que não fizeram parte e não são personagens bíblicos. Então, tipos de sermões nós temos vários. Então eu começo a pensar meu conteúdo. Começo a pensar, já sei quem é o público, começo a preparar meu conteúdo. E aí entra então aquela aula que eu trabalhei com vocês, que é a aula que vai falar das partes dos sermões e como eu vou buscando. Eu vou me aprofundar, seja no tema, vou me aprofundar, seja no texto bíblico, vou fazer exegese, eu quero conhecer o máximo sobre esse tema. Então, eu estou preparando o meu sermão, pensando no conteúdo, vendo como é que eu vou organizar a minha fala, as minhas anotações. Como é que eu vou fazer minha anotação? Eu posso dividir em pontos, em blocos, em ideias. Como que eu posso começar meu sermão? Tem uma ilustração? Qual é o tipo de exórdio? Como que eu vou... Há uma música que eu vou linkar com este sermão? Como que eu vou tratar e trabalhar com as pessoas? Então o conteúdo é aquele momento, de suar a camiseta preparando. O problema é que tem gente que pensa que o atleta ele só está em trabalho quando ele está no jogo e esquece que para ele estar bem no jogo ele tem muito treino, ele tem muita coisa para ele fazer. E nós também, se queremos apresentar bem uma mensagem, precisamos nos preparar e preparar a mensagem, nos preparar como pessoas. E aí nós temos N exercícios que daqui a pouco eu vou relembrá-los. Mas quando eu falo do conteúdo, estou falando do preparar a mensagem que eu quero levar. Terceiro C, comunicação. Não, então vamos lá, né? Eu apresentei alguns sinônimos para causa, então vamos a alguns sinônimos aqui também para conteúdo. 3 sinônimos. Aqui nós estamos falando da mensagem, do assunto, do tema. Ou seja, você vai focar naquilo que é o objetivo da sua fala, para entender, para saber ao máximo, para se aprofundar. Agora o terceiro C, comunicação. Comunicação, quais seriam aqui 3 sinônimos? Seria a transmissão, seria a interação com as pessoas que estão te ouvindo, seria a apresentação dessa mensagem. Então pense que não basta você ter um estudo pronto, uma ideia pronta, anotações prontas, se você não sabe comunicar. E como a gente precisa melhorar nossa comunicação. Na aula passada eu falei um pouquinho com vocês sobre comunicação verbal e comunicação não verbal. Nós precisamos levar isso em conta. Às vezes nós carregamos muito na ideia da razão. E você quer que eu diga para você? Na nossa comunicação,
nós captamos poucas coisas, marcada por esse raciocínio todo lógico que a gente acha que vai. Nós pegamos muita coisa a partir do visual, a partir do jeito que chega o som para nós, a partir de experiências sinestésicas do lugar. Nós somos marcados muito pela emoção. Pense comigo, quando você assiste a um filme e esse filme é emocionante, ele mexe com você. Às vezes nos faz chorar, nos faz rir, nos faz ficar pensativos, causa na gente suspense. Tudo isso produz em nós um monte de reação fisiológica, de reações bioquímicas. E nós temos muito disso ao compreender o mundo. Vamos fazer um exercício aqui. Se eu perguntar para você, quem quiser participar, pode participar. Se eu falar assim para você, você lembra lá na sua infância como que era o almoço de domingo? Comece a pensar no almoço de domingo lá da sua infância. Quem que costumava fazer o almoço? Quais eram os pratos preferidos da família no domingo? Você lembra do cheiro da comida? Lembra do cheiro? Qual era o som da casa no domingo? Na sua casa a televisão estava ligada? Estava ligada no Silvio Santos, domingo no parque? Onde que estava ligada a televisão da sua casa? Quando você começa a fazer uma busca, você vê que muitas sensações, muitas coisas marcaram a sua vida. Quem gostaria de falar aqui, quando eu comentei com você sobre o almoço de domingo, que prato veio à sua mente? Você lembra do cheiro? Quem gostaria de falar? Quem lembra aí? Quer lembrar quem fazia esse almoço? Era a mamãe, a vovó? Era o dia que o papai cozinhava? Era a irmã mais velha? A Maria Aparecida falou que na casa dela era macarronada com frango. Quem mais? Quais são as marcas? A gente tem memória olfativa, a gente tem memória visual, auditiva. Olha lá o Alfredo, a macarronada da minha avó. Olha, a macarronada da minha mãe é muito marcante, sabia? Para nós filhos e para os netos. Minha mamãe hoje não pode cozinhar mais, mas uma coisa que a gente sempre fala, ai, que saudade da macarronada da vovó. Imagine que quando eu vou comunicar, eu preciso de aprender a comunicar de uma forma mais ampla. Se você está pensando que você vai levar o rebanho a conhecer alguma coisa, porque você tem um raciocínio lógico muito bem montado, as anotações que você fez estão muito bem colocadas, saiba não. Ah lá o Alfredo, eu era o netinho queridinho da vovó. Ai, ai, ai. Fala sério, gente. E é gostoso lembrar disso, né? Ah, que delícia. Pense que na hora que você está comunicando, você elabora as ideias dentro da lógica. Lembram daquelas colocações que eu fiz na aula passada? Pathos, logos, ethos. Vejam lá, tudo isso tem que estar presente na sua fala. Mas pense bem, na hora da comunicação, a parte da nossa expressão verbal, dos nossos raciocínios, é pouca coisa que a pessoa guarda. Por isso que quando a gente conta uma história, elas guardam mais a história
do que aquele raciocínio lógico que nós apresentamos. Porque mexe em outras áreas que está ligada ao quê? A emoção. Por isso, quando eu e você comunicamos, nós precisamos de levar em conta vários mecanismos de comunicação. Na aula passada, falei para vocês sobre olhares, gestos, uma boa dicção. É muito importante que a gente tenha clareza daquilo que nós vamos falar. E é importante que a gente elabore de forma a alcançar o coração das pessoas, não só a cabeça. Olha, no ambiente acadêmico, você tem pessoas que entendem muito sobre alguns temas, mas conseguem comunicar pouco sobre os temas que conhecem, porque só sabem comunicar neste plano, que é o plano do verbal, do racional, do lógico. E quer que eu diga, nós somos seres que captamos as coisas das formas mais diferentes. Como eu disse, algumas pessoas que nos ouvem lá na hora do sermão, elas são sinestésicas. Elas guardam, interagem, porque estão ali presentes, porque estão no movimento, porque quem sabe ela ouve um negócio e já responde, glória a Deus! Ela está ali presente, ela está ali interagindo. Aquilo para ela é a forma dela se alimentar. Por isso algum pregador que fala assim, pense nisso, olhe, levante a sua mão, olhe para o lado, faça isso. Para essa pessoa, nossa, que comunicação interativa. Para outros, eles são extremamente visuais. Por isso o jeito que quem está lá na frente se veste, se porta, a postura, o gesto, o olhar, o slide que usa. Gente, não use slide para ficar transmitindo texto. As pessoas não sabem se presta atenção no que você está falando ou naquilo que ela precisaria de ler. O slide tem que ser uma complementação da sua fala. Então você fala algo, quem sabe tem uma figura lá que mostre alguma coisa. A não ser, vamos supor, no ambiente acadêmico, nós transformamos os slides em material para vocês estudarem. Então misturam estas coisas. Mas numa apresentação, numa fala, onde você não vai entregar para as pessoas este material, você não precisa de ficar colocando texto. Se o texto for para ser cola para você, for para ser esboço para você, fique só com você. Não precisa de mostrar para as outras pessoas. Porque quem é visual vai ficar pensando assim, nossa, que slide bonito. Nossa, aquele slide estava mal feito, né? Nossa, que figura! Tem pessoas que são auditivas. Para elas, o som, a forma de falar. Por isso, algumas pessoas, elas não se importam se o som está assim ou assado, mas para quem é auditivo, ela quer um som melhor, quer uma dicção melhor. E esse negócio fala, não, é para Jesus, a ideia do sermão já está aí, glória a Deus. Não, você quer alcançar pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que manjar é de pessoas, é de gente. E se você quer alcançar gente, você precisa de falar do jeito que elas entendem. Por isso a comunicação, e na aula passada eu trabalhei com vocês, ela precisa de entender que alguém, no papel de emissor, transmite uma mensagem para que alguém receba. Nós chamamos de receptor. Nesse ato de levar a mensagem, se eu não consigo codificar de forma que o outro decodifique e aquilo possa ser entendido por ele, não adianta.
Você pode fazer um sermão muito bem feitinho, mas que alcance poucas pessoas com um estilo apenas. Agora, se você une tudo isso, seus gestos, seu olhar, o material que você prepara, a roupa, a comunicação, o espaço dali, você capricha no visual, capricha também ali no som, tem um bom som na igreja, e a sua fala seja boa. Porque se você não treinar a sua fala, você também vai ser um ruído. Aquilo cansa, mais ou menos assim. Aí, né, a gente começa a falar, né, porque, algumas pessoas, né, quando tá falando, né, gosta de comunicar, né, sobre, né ou né? Mas espera aí, tem gente que não fala o né, mas usa o amém do mesmo jeito que o né. Já conheceu? O Senhor é meu pastor, amém? Amém, amém? Amém, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém? O né, o amém, na realidade é a necessidade que a pessoa tem para ela dar uma suspirada, pensar no que vai falar. E ela fica tão dependente disso que ela causa na pessoa que é mais auditiva um mal-estar muito grande. Então, consertar isso, consertar nossas falas. Vamos para o último C, o quarto C. O quarto C é compromisso. Gente, você tinha um objetivo quando começou. Seu objetivo era levar um sermão no dia do aniversário da igreja. Era um dia que a igreja está completando 18 anos, a igreja está vivendo uma grande festa. O pastor pediu para pregar sobre desafio missionário, compromisso missionário, parará. Já tem tudo ali. Você preparou seu sermão, você comunicou dentro da melhor possibilidade que você tinha para comunicar. Mas você tem que lembrar que todo o seu esforço é para que o seu público, as pessoas que te ouviram, elas possam assumir um compromisso. Vamos lá, 3 sinônimos para isso. Promover um engajamento. A gente não fala hoje muito isso, né, no mundo virtual aí? Gerar engajamento nas redes sociais. Nós estamos falando de responsabilidade. Responsabilidade está ligado a responder. Nós estamos falando aqui de aliança. Então você precisa de ver o que é necessário ser falado, preparar da melhor forma o que é necessário ser falado, comunicar da melhor forma o que é necessário ser comunicado, e você então precisa de convidar as pessoas a experimentarem o compromisso com essa mensagem. Do mesmo jeito que você deu o melhor de si na comunicação desta mensagem, você chama as pessoas a um compromisso com você. 4 Cs. Saibam que vocês é a primeira turma que eu estou apresentando essa ideia dos 4 Cs, porque é uma coisa que eu desenvolvi agora, nessas últimas semanas, preparando um outro material, um outro curso. Eu então compartilho com vocês, depois de ministrar essas aulas, ministrar durante muito tempo esses materiais, eu posso então dizer para vocês, esse quem sabe seja um método para te auxiliar neste ministério maravilhoso de proclamação do Evangelho. Acontece só na hora do sermão? Nananina, não. Em todo discurso, em toda fala, em toda comunicação, se você levar a sério esses 4 pilares,
você consegue uma comunicação mais efetiva, uma comunicação mais assertiva, porque você tem clareza daquilo que precisa falar, prepara bem aquilo que precisa falar, comunica bem aquilo que você se dispôs a fazer e ao final você pode então convidar as pessoas a um compromisso. Até para vender as coisas, esse tipo de pilar pode servir. Então pense bem na comunicação que você tem. É do sermão que estamos falando? Como que a gente coloca isso em ordem? Quero que vocês abram agora os seus microfones. É momento de fechamento, né? Nós vamos encerrar nossa disciplina e o que eu gostaria é de ouvi-los. O que desses materiais que nós utilizamos, aquilo que você leu, que você ouviu, que você respondeu, que você gostaria de chamar a atenção, que você gostaria aqui de partilhar. Eu acho que esse é o momento oportuno. E me dê um feedback se essa ideia dos 4 pilares podem realmente ajudar. Quem sabe até quem está começando. Quem já está na caminhada consegue adequar. Mas quem está começando, quem sabe seja uma ideia para ela guardar isso na mente. Todo ouvido. O povo foi saindo aqui da câmera, rapaz, foram tudo comer miojo. Jonas levantou a mão, a palavra está contigo, Jonas. Professor, adorei essas estruturas, aliás, tudo que a gente pôde aprender com o senhor, somos gratos, somos muito gratos por isso, mas o ponto que acho que foi assim importante para mim e que acho que é importante para um bom desenvolvimento de um sermão é clareza para alcançar o coração. Poxa, eu acho que é tão humano e tão importante que você olhe para o público que você vai pregar, para a mensagem que você quer desenvolver, e você entenda esse público, que você se apaixone, que você ame esse público, sabe, a ponto de poder entregar um conteúdo que realmente alcance o coração. Poxa, isso para mim é fundamental. Sabe, não existe, porque é um ensinamento, né? Você não está pregando para você mesmo, mas você está pregando para a gente, para ser humano, para pessoas que têm necessidades, diversas necessidades. Você não tem a menor possibilidade de saber, mas se você estiver ali apaixonado por aquele público que você vai levar a mensagem, eu acho que isso vai ser evidente, porque as pessoas, como o senhor falou, né, na aula passada lá sobre escanear, né? Quando as pessoas olham para você, elas sabem sobre o que você está pregando. E é legal quando a gente prega coisa que está no nosso coração. Aí um coração alcança outro coração, se é que possa ser entendido. Eu fico pensando, Jonas, nessa ideia que você trouxe, né, para a gente conversar. Nós estamos numa época de que você abre as redes sociais, você vê um monte de gente apresentando os programas, os tipos aí de materiais de inteligência artificial. Então você pode escrever texto, tem inteligência artificial para fazer filme, para fazer figura, para fazer desenho, para fazer matemática, para fazer... Olha, o que tem de inteligência artificial por aí? Mas o que a gente vê? Eu tenho feito bastante teste com o ChatGPT, tentando entender um pouquinho, né? Às vezes eu coloco palavras-chave, às vezes coloco ideias mais completas, né? Dizendo assim, ó, elabore um texto, ou tipo assim, ó, elabore um artigo. Esses dias foi um barato porque eu coloquei assim, ó, elabore um artigo acadêmico seguindo as normas da ABNT, eu dei vários.
Ele respondeu assim: sou uma inteligência artificial e fui elaborado para uma linguagem coloquial. Por isso, vou falar para você sobre... escrever um artigo numa linguagem mais jornalística, numa linguagem mais da redação, mas não seguindo. Aí eu falei, elabore um sermão assim, assim. Fui vendo. No do sermão, eu fui pedindo para ele fazer vários tipos de sermões com alguma coisa para me ver como saía. O que acontece? Você tem N mensagens produzidas por espaços ou por ambientes artificiais. E aí eu quero chamar a atenção para a sua fala, que é a seguinte: a nossa linguagem precisa de ser humanizada em tempos de relação artificial ou de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial parte de uma ideia geral. Agora, eu, Paulo, quando vou pregar na minha comunidade, que eu conheço o seu Zezinho, a dona Mariquinha, o seu Joãozinho, a irmã fulana, o irmão ciclano, eu sei para quem eu estou falando. Consigo adequar a minha fala. E eu tenho uma questão que é a questão do feedback. Que quando eu falo uma coisa e a pessoa lá, então dica, né? Façam cursos para ler pessoas. Isso daí tem na internet um monte de material. Para você entender o feedback de como as pessoas... Você está lá pregando. De repente o irmão dá uma levantada na sobrancelha, lá assim, ó. Você fala assim, aquele cara se interessou pelo que eu estou falando. Ele está perguntando, é? São feedbacks a partir de gestuais, de olhares. Em igrejas mais carismáticas, mais avivadas, o feedback tem hora que é mais visível e audível, né? Porque quando o povo gosta, já dá um glória a Deus, um aleluia. Isso ali dá uma alimentada no pregador. Agora, eu sou pastor de igreja bem tradicional, bem histórica. Nas igrejas que eu pastoreei, se ouvia até o pernilonguinho que resolvesse voar lá dentro da igreja e você escutava. Porque a igreja é bem silenciosa. Os irmãos mais sérios, às vezes, né? Tem aqueles irmãos mais sérios, né?